Agora, tem essa situação, né? Eu vou até chamar o Mauro, porque o Mauro outro dia falou do Rojas, né? O Matias Rojas aqui no Bate-Pronto, que falou que ele bate bem na bola, falou que é um jogador bom e ponto, né, Mauro César Pereira? Que inclusive joga no Racing, que é o time do Mauro lá na Argentina. Ele fala que é torcedor, acompanha, né, todos os jogos. Então, Mauro, perguntando sobre o Matias Rojas, parece que tá sim caminhando, né, para esse acerto. Ele tá livre no mercado. Foi substituído, né, Vamp? Você que falou que viu a linguagem labial dele? Não, Flávio. Ele foi substituído. Saiu no Olé de ontem. Sim. Aí ele foi vaiado e ele falou assim: tá me vaiando? Vai o teu presidente, ele que fez essa bobagem. Que ele saiu, perdeu um pênalti no jogo contra o Banfield, foi vaiado e teria dito na linguagem labial: estão me vaiando, vai o presidente de vocês que é o responsável por isso, porque ele tá saindo livre no mercado. Agora, Mauro, seria um jogador que custaria ali 15 milhões de reais em luvas e acordo, e além disso teria um salário de cerca de 800 mil reais. Primeiro, você acha que poderia valer a pena ele que tem 27 anos ou não por esses valores? E outra, eu vi um vídeo, não sei se você viu, que estava viralizando aí na internet, da torcida do Corinthians, do Riquelme, falando do Rojas, que dizia, que parece que era um jogo Boca e Racing, ele dizia: eu gostaria que o Rojas jogasse, porque eu gosto que joguem os jogadores que têm talento. Ele bate diferente na bola. E o Ortega disse: quando eu jogava no Boca, eu gostava quando o Ortega jogava pelo River, porque eu queria jogar contra grandes jogadores. Aí eu falei: caramba, ele tá enchendo mesmo a bola do Rojas. Você acha que é um exagero? Esse vídeo pode fazer muito tempo, aí eu não sei, eu vi lá nas páginas de Corinthians. E vale, Mauro? É um investimento desses 15 reais mais 800 mil, cerca de 800 mil de salário? Para o Corinthians vale qualquer coisa. Eles contratam e vão contratando. Pouco importa, a dívida, estádio para pagar, essas matérias que saem sobre atraso ali, não pagou não sei quem. Então o Corinthians contrata, nem avalia. Bem, falar de Rojas, Riquelme e Ortega na mesma frase é um pecado, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse rapaz, ele era reserva, virou titular na temporada passada. Ele recebeu sim proposta de renovação, não quis, é um direito dele, mas o clube tentou renovar, subiu a proposta, ele não quis, especialmente porque o Botafogo estava interessado, agora o Corinthians, e é um direito dele, mas o clube tentou renovar o contrato dele sim, e não renovou antes porque ele não estava jogando nada, ele era reserva, ele queria o quê? Fizesse um contrato maravilhoso com ele quando ele era reserva. Então, quando chegou no último ano de contrato, ele teve uma subida de rendimento, virou titular da equipe. Houve também saída de alguns jogadores e tal, e ele acabou ganhando mais espaço, jogou bem algumas partidas, e aí ele não quis renovar o contrato. A torcida está bem na bronca com ele, porque ele ficou um tempão machucado. Muitos acham, né, torcedores, aí a conclusão de torcedor, que estava fazendo corpo mole, que não queria mais jogar, e no sábado, eu vi o jogo, ele jogou contra o Banfield, perdeu um pênalti, bateu até parecido com o Fábio Santos. Já está até preparado, porque deve ter visto o Fábio Santos batendo para fora, lá em Belo Horizonte, bateu lá nas nuvens também. E logo depois, algum tempo depois, ele acabou sendo substituído pelo técnico Fernando Gago, e quando ele saiu substituído, a torcida, em boa parte, o vaiou, porque ele jogou mal, perdeu o pênalti, não deu até a bola na trave, teve um bom momento ali no jogo, o goleiro defendeu, a bola bateu no travessão, que é o que ele faz bem, ele bate bem de fora da área. Agora, é um bom jogador, não é um jogador excepcional. Ele tem já 27 a 28 anos e só agora ele conseguiu ter mais algum destaque. Mas eu acho muito dinheiro. Ele, certamente, na Argentina, jamais vai ganhar alguma coisa próxima disso. Se encontra quem quer pagar, depois pede desculpa. Olha aí, o Mauro ainda deixou a cutucada, Vamp. Se paga e depois se arrepender, depois pede desculpa. Tá assim, né? Não é pessoa todo mundo que contrata, é aquilo que o professor Vanderlei Nogueira fala. A relação boa é aquela que dá certo. Né? Mas o Corinthians está precisando de um jogador como esse, Vamp? Que você diz que o Corinthians não tem muita armação de jogada, né? Mas no mundo hoje... Lembrando que, de acordo com o Globoesporte.com e com o meu timão, tá certo, tá? Diz que o Corinthians chegou a um acordo com o Rojas, o meia paraguaio de 27 anos, e pretende anunciar o reforço no começo do mês de julho. O jogador está no Racing da Argentina, vai defender o time argentino até 30 de junho.
Depois vai finalizar os detalhes com o Timão para assinar o contrato até 2027. Durante as negociações, o Corinthians teve a concorrência do Botafogo, que é o líder do Brasileirão, mas o time carioca, para evitar leilão, desistiu da contratação na última semana. Cada vez mais o futebol brasileiro está enterrando os meias, né? E até o futebol mundial mesmo. Será que ele joga contra o Flamengo essa semana? Quê? Será que ele joga contra o Flamengo? Vai jogar Flamengo e Racing. Ah, provavelmente. aí dá pra ter uma análise melhor. Provavelmente ele deve enfrentar o Flamengo no Maracanã, né? O jogo de volta que o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo tá a 5 pontos do Racing. O Racing é o líder do grupo com 10. Cair pra terceira e ir embora, né? Não, mas aí... Eu também acho que não, mas... Mas ó, é Dá o pra Racing. ter, né? É o Racing, não é qualquer time. Se fosse o Alca e se fosse o Nublense no Maracanã, daria como certo. Mas é nós, pô. Mas você, agora você fala, qualquer time, esse cara, eu lembro de tudo. Mas ele falou, xarope. mas é o Racing. É nós, Flamengo. Quando o Rogério Ceni foi eliminado pelo Racing, falou, perdeu pro Racing. Como é Pode que perde falar. pro Racing? Eu vou falar do mesmo Você jeito. falava. Eu vou falar do mesmo jeito, Agora seu você tá- otário. Se perder, eu vou falar do mesmo jeito. Eu vou falar que é um absurdo perder pro Racing no Maracanã. Só que o Racing é um time grande. Mas hoje não dá pra... já acho um absurdo o Flamengo não ser o líder do grupo. Já acho um absurdo. Com o elenco que o Flamengo tem não ser o líder do grupo, o Flamengo empatou com o Nublense. O Flamengo empatou com o Nublense fora de casa. Perdeu pro Alcas. Já é um absurdo. Não é que eu vá deixar de falar que é um absurdo. Eu achei mesmo um absurdo ser eliminado pelo Racing naquela Libertadores. Foi um pênalti, né? Achei mesmo. E o Rogério Ceni tinha assumido naquele... Não, isso foi na Copa do Brasil. Isso foi na Copa do Brasil. Que ele tinha assumido na hora. Ele tinha ali 1 mês e meio de trabalho, se eu não me engano. Quando o Racing, quando foi... E, falando do Corinthians, né? Deu treta no Corinthians, velho Vamp. Quero saber se tuas relações lá na Vila Maria Não. te falaram alguma Tô sabendo coisa. nada, tô sabendo pela imprensa. Porque o Alessandro foi pra dentro do Júnior Moraes. Então, ontem a gente no Canelado. A gente queria saber o porquê. O Alessandro falou, né, Flávio? Porque não tem... não foi divulgado o porquê. Se foi o porquê, porque botou na justiça, é o direito do cara. Ele é um profissional que não está recebendo e provavelmente vai acabar o contrato, ele vai querer receber o dinheiro dele. Se for por isso, o Alessandro está totalmente errado. Agora, o porquê? Ninguém sabe. Não, o porquê a gente sabe, é porque ele entrou na justiça. Não, acho que Agora, não. por que ele chama isso? Não. Porque não é só isso. Não, gente, se ele chama de covarde e mentiroso, provavelmente é porque ele disse, não, vamos fazer um acordo, eu não vou entrar... Mas a gente sabe que a treta é porque ele entrou na justiça. Isso todo mundo sabe. Porque o Júnior Moraes teve a situação dele. Porque ele foi afastado, ele foi colocado para treinar em separado do grupo. E aí pode ser que, tornando isso público, o Corinthians tenha irritado o Júnior Moraes. Mas pra que você... A gente sabe que a treta é que o Júnior Moraes entrou na justiça. Não, pra que não tem especulação, que eu falei ontem no Canelada. O Alessandro tem que vir a público e falar por que chamou o rapaz de, como é que é? Covarde. Mentiroso. E mentiroso. Pronto. O Alessandro, que é um cara tranquilo, eu até achei estranho. dele é bem Eu até achei estranho esse tipo de declaração, porque não é do perfil dele. Ele que vem a público, é simples, eu quero vir a público dizer que eu chamei ele de covarde, chamei ele de mentiroso por isso. Pronto. Aí você tem um embasamento para poder fazer qualquer análise. Porque se for fato só de entrar na justiça, aí não. Aí não, porque isso é um direito de cada cidadão. Entendeu? Se eu me sentir... Como o Alessandro, como atleta, já entrou na justiça contra vários Claro, clubes, é um direito de cada cidadão. Olha só, Na época que ele jogava no se Flamengo. hoje não tá pra brincadeira. Não, se for por causa disso, ele como ex-atleta, ele já entrou na justiça contra alguns clubes que ele já jogou. O que O falta... próprio Flamengo, quando ele jogava comigo no Flamengo. Vampeta, era esclarecer. Ele entrou na justiça contra o Flamengo? Pode ser que algum time ele já entrou na justiça para receber. Agora, Eu tô afirmando eu vou ler as aspas aqui, né, até para passar pro Mauro também, porque ele fala, sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso pedir desculpas por uma contratação tão infeliz que fizemos. Para jogar no Corinthians precisa de coragem e personalidade. Ele foi covarde e mentiroso. E ele ainda afirmou, lamento que o Corinthians tenha visto esse cara vestindo a camisa do Corinthians. Lamento muito. Eu dei a seguinte opinião e repito. Que bom que ele pediu desculpa. Porque se ele tá falando que o jogador é mentiroso, covarde, que o jogador... o torcedor corintiano muitas vezes fala, mas ele não jogou nada, veio, ficou mais no departamento médico, culpa da diretoria. Porque ele já tinha um histórico de lesões.
O Piperno trouxe essa situação aqui pra gente. O Piperno cobriu, né? Comentou campeonato turco por alguns anos. E ele falou, Thiago, o Júnior Moraes estava sem jogar, voltando de uma lesão gravíssima no joelho, ficou meses parado. Então, realmente, o Alessandro tem que pedir desculpa. Agora, é saber por que ele tá atacando tanto o jogador, porque o Júnior Moraes ainda não se pronunciou. Mauro, você tá sabendo dessa treta? Eu sei que você devia estar viajando aí, tá na Europa. Se tá sabendo, gostaria de falar sobre ela e o que você acha sobre essa situação, esse desabafo do Alessandro com relação ao Júnior Moraes. Olha, se dirigentes do Corinthians foram pedir desculpa à torcida por tudo que eles fazem, vai pedir desculpa o dia inteiro, a semana inteira, não vai dar tempo. Quantidade de contratações equivocadas, quantidade de erros cometidos, né? Bem, o site Meu Timão, vira e mexe, publica listas enormes de contratações e de jogadores, aliás, sob contrato, que atuam em outros clubes com o Corinthians pagando parte do salário, jogadores que foram contratados e não foram utilizados, jogadores que atuaram pouquíssimas vezes, jogadores sem nível para jogar no Corinthians que foram contratados. Tem uma série de reportagens que já foram aí publicadas e são os mesmos dirigentes que lá estão. Se o Júnior Moraes não foi um acerto, eu acho que ele entra numa lista de outros erros que já foram cometidos. Sem contar contratações como essa do Paulinho, com aquele parceiro que desapareceu, né, que ia pagar o salário e depois sumiu. Tem uma variedade muito grande aí de situações assim. Então, não sei do que se trata exatamente, como eu disse o Vampeta, se for uma questão de entrar na justiça, se por acaso o Corinthians não cumpriu aquilo que estava combinado, o jogador tem o direito, né? Agora, há de se ter cuidado, né? Porque, por exemplo, o próprio Renato Augusto é um jogador excelente, mas não é surpresa para ninguém que acompanha o futebol o fato dele jogar pouquíssimas partidas. Porque já era assim no passado, quando ele era mais novo. Infelizmente, a gente lamenta, porque ele é um ótimo jogador, um cara muito profissional, muito dedicado, né? Mas ele não consegue jogar regularmente. Então, quem contrata um jogador como o Renato Augusto sabe disso. Se o Júnior Moraes tinha um problema de joelho, coisa parecida, os dirigentes tinham que ter avaliado isso antes de fazer a contratação. Então, não adianta pedir desculpa. Vai pedir desculpa por tudo que já fizeram, não vai parar mais. Né? E não sei, vamos ver o que o jogador vai dizer também, né? Né? Tem isso. Será que o jogador vai falar? Porque muitas vezes o jogador não fala, porque diz que prefere o silêncio, aí fica meio que impossível do torcedor saber o que realmente aconteceu. E aí o torcedor provavelmente acaba comprando barulho do clube, né? Flávio, Bruno. E até dentro do que o Mauro falou de contratações, né? No Canelada sábado eu citei alguns que o Corinthians contratou e nem jogaram, né? Luigi, atacante, foi contratado. Um que era do time do Vampeta, do Audax, Bruno Paulo, foi contratado, nem jogou. Jogou no jogo. E fora os que jogaram e não deram certo. Eu tô vendo agora, no Twitter do Rodrigo Vessoni, que é do Meu Timão, ele publicou agora. Corinthians é acionado na Justiça de Trabalho por mais 2 ex-jogadores da equipe Sub-23. Um que chama William Félix, lateral esquerdo, outro Eduardo Blanco, volante. Um time Sub-23 que o Corinthians contratou um monte de gente. Era um time que disputava sei lá o quê, que acho que não revelou ninguém pro profissional. E tinha um monte de jogador contratado. E eles eram contratados do Corinthians e agora estão entrando na justiça por algum motivo que eles acham justo. Aí não vou discutir se é justo, se não é, mas eles estão entrando na justiça e a justiça vai ver se eles têm razão ou não. Então, assim, como o Mauro falou, contratação que não deu certo, tem várias. E fora esses que nem jogam ou que jogaram nesse tal time Sub-23 que não deu nada o Corinthians, né? Teoricamente você tem um time B ou Sub-23 para preparar jogadores para o profissional, para revelar, eu não lembro de ninguém que saiu desse Sub-23 e funcionou no time profissional do Corinthians. Eu lembro um paraguaio que trouxeram aí, esse veio profissional, também não jogou, Sérgio Dias. Isso é tudo recente. Eu não estou puxando muito atrás. Então, tem os caras que nem jogaram. Então, tem muita gente. O Júnior Moraes ainda entrou em campo. Trouxeram. Isso aí é 2018, 19, por aí. Que eu lembro era um repórter. Eu até achei que era ele que ia jogar no Corinthians. Era um paraguaio, atacante paraguaio. Se pegasse o gravador dele, ia ter problema. Então tem um monte de contratação de cara que nem jogou. Então, o Júnior Moraes é só mais um, que fez alguns jogos e jogou mal. Gente, isso daí é uma discussão tão boba. Cabe ao Alessandro via público, porque você não pode falar, o pilhado é um covarde, o pilhado é um mentiroso. Eu tenho que explicar por que eu estou falando isso. Uai, é simples, cabe ao Alessandro via público explicar. Agora, o rapaz tentou direito de entrar na justiça. Qualquer um tem direito
de entrar na justiça. Cabe à justiça definir se aquilo que ele está reivindicando é justo ou não é justo. Então, cabe ao Alessandro, que é uma ofensa, você chamar alguém de mentiroso, chamar alguém de covarde, é uma ofensa. Então, cabe ao Alessandro explicar. Qualquer análise nossa aqui é precipitada. Aí, depois que ele explicar, você vai ver se ele tem razão, se ele não tem razão de chamar o rapaz de covarde, o rapaz de mentiroso. Agora, ficar essa história de condenar o rapaz porque talvez tenha entrado na justiça, ou entrou na justiça, isso não é correto. Você não pode condenar ninguém a entrar na justiça. A justiça, você tem todo o direito de entrar e buscar aquilo que você acha que é de seu direito. Flávio. É a mesma história que a gente falou ontem, né? Eu acho que tem alguma coisa além de simplesmente ter entrado na justiça. Eu não sou amigo do Alessandro, mas às vezes conversei com ele, achei um cara muito educado, muito coerente. Nunca vi ele se exaltar, ele estava exaltado, né? Ele estava muito bravo. Imagino que tem algo que a gente não sabe. Seria bom saber, né? Seria bom saber. Não creio que seja pelo fato dele ter entrado na justiça, como disse o Vamp. Os clubes, boa parte dos clubes não pagam nada. Tem cara que já faz o contrato sabendo que só vai receber na justiça. Eu tenho alguns amigos que jogam bola e falam, você vai jogar naquele clube? Depois de 10 anos eu recebo e tal, já. Faz até como uma poupancinha. Então, acho que tem algo que a gente não sabe e vamos procurar saber, né? Tentar saber para ver o que gerou essa ira total do Alessandro. E lembrando também, né, que o Júnior Moraes, ele não jogou nada no Corinthians, né? Mas jogou também. Sim. Não, mas quando jogou também não jogou. Quando jogou foi uma decepção. Quando jogou foi uma decepção. Mas isso não tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Mas quem achou que o Júnior Moraes ia jogar bem no Corinthians? Quando foi contratado, a gente já falou, por que trouxe esse jogador? O Luan tá lá, O Cafu não funcionou no Corinthians. Mas quem achou que ia funcionar? O Jonathan Cafu. E quem achou que ia funcionar? Tem um monte de contratação que o Corinthians faz que você sabe que não vai funcionar. Como é que é? O Romero. Romero, meu Deus. Sabe? Então, O Palmeiras ainda teve uma passagem boa no Corinthians lá atrás, mas não era pra ter voltado. Quando eu falava aqui com vocês, que a discussão no Flamengo era não pode jogar Pedro e Gabigol. Aí vocês vão lembrar que os caras queriam botar Léo Natel, Mosquito e Jonathan Cafu. Léo Natel. Isso aí eu lembro. Nossa. Porque às vezes, o Silvio escalava o time, eu olhava assim, não é possível. É que tinha pra ele só aquilo. Léo Natel veio do Jonathan Cafu, Léo Natel e Mosquito. Não tem milagre. Aí os caras falavam assim, não pode jogar Gabigol e Pedro, mas esses três podem jogar junto. Pois é.